Bom dia, Brasília, 18 de março, bem-vindo ao Mapa Mundi, nosso encontro semanal com os correspondentes, convidados, enfim, para tratar dos principais temas que estão desenvolvendo pelo mundo. Claro, naturalmente, no último mês, enfim, só a guerra da Ucrânia. Hoje eu tenho um convidado especial, que é o Coronel Montenegro, do Exército Brasileiro. Ele é talvez assim, um dos principais especialistas da América Latina em operações especiais. Ele tem um curso de SIG na Amazônia, Forças Especiais do Exército Brasileiro, e, enfim, inúmeros outros cursos, e que esteve até 2 dias, 1 dia e meio atrás, na Ucrânia, acompanhando o desenrolar da guerra. Bom dia, Coronel, bem-vindo ao nosso encontro. Tudo bem? Como é que vai, senhor? Bom dia, Brasília, cidade da qual tenho imenso carinho. Me formei no Colégio Militar de Brasília em 1983. Muita saudade daí. Muito bem, Coronel. O senhor está em Portugal neste momento, né? Agora sim, estou em Portugal aqui, já tem 1 dia e meio. Voltei lá da Ucrânia. Você estava em Lviv, não é isso? Exatamente. Eu estive em Lviv, praticamente ali desde os primeiros dias ali do início, logo depois da invasão. Fui para lá e permaneci na equipe da CNN, fazendo a cobertura dos acontecimentos que estavam ocorrendo ali na guerra. Isso pela emissora de Portugal, não é verdade? Exatamente. Pela CNN Portugal, Uhum. eu estava lá como correspondente E e especialista eu militar. estava como consultor militar, né, para explicar. Na verdade, eu estava em Cracóvia quando estourou o conflito e começaram a me pedir para comentar o que estava acontecendo na Polônia, desdobramentos, etc. E resolveram infiltrar na Ucrânia uma outra equipe, me pediram para acompanhar justamente para fazer a análise militar, né, tendo em vista o meu background de estudos no Exército Brasileiro. Muito bem. Coronel, é o seguinte, hoje, enfim, a gente tem uma grande apreensão em relação ao desdobramento dessa guerra, mas o que está patente, o que tem ficado notório para quem tem acompanhado de perto o noticiário, é a incapacidade russa do exército, o fracasso e o fiasco do exército russo nessa operação de guerra com a Ucrânia. Nós que, enfim, somos relativamente contemporâneos, a gente foi criado vendo aquelas imagens daqueles desfiles militares da antiga União Soviética, tanques, mísseis, enfim, havia até uma certa mística em relação ao armamento soviético e russo também, o T-72, os Sukhoi, os aviões, e parece que nada está dando certo. O que está acontecendo com o exército russo na Ucrânia? O que explica esse fiasco, além da resistência heróica, lógico, claro, isso e essa mobilização do povo ucraniano e dessa resistência que eles estão oferecendo? Eu acredito que eles fizeram uma avaliação errada do que seria o início da guerra. Talvez tenham se baseado no que ocorreu em 2014, por ocasião do evento lá da Crimeia, né? Então, em 2014, 2013 para 2014, houve lá na Ucrânia a deposição de um líder que era pró-Rússia, e quando houve essa deposição, a Rússia não gostou e resolveu fazer uma intervenção militar. Naquela oportunidade, os russos eles não tinham uma capacidade para fazer uma intervenção em larga escala, como está acontecendo agora, então eles se limitaram a tomar ali a parte da Crimeia e promover movimentos separatistas lá na região de Donbás, e esses movimentos eles prosseguiram e até os dias atuais. Eu visitei lá um cemitério e tinham várias baixas mesmo depois de 2014, por ocasião dessa guerra. A Rússia, na verdade, ela vem se preparando para esse confronto há muito tempo. Basta ver o que a Rússia fez nos últimos anos. Ela comprou muito ouro, ela se preparou de certa forma para se desconectar aí da internet, criou uma rede interna, mas eu acredito que a avaliação deles em relação a como seria a reação dos ucranianos, ela foi talvez errônea. Conversei bastante com os ucranianos, eles são um povo muito sofrido, assim como todos os povos que foram da Cortina de Ferro. Eu já conversei com poloneses, com romenos,
todos têm muito trauma da Rússia. Então, quando você vê o Putin conversando em relação à Ucrânia, ele fala a Ucrânia como se fosse parte da Rússia, mas é um filho pródigo que ele tem que puxar para perto e etc. Mas quando você conversa com os ucranianos, não é bem assim. Tá? Todo mundo que teve sob a esfera de influência submissa da Rússia sofreu muito. Era fila para pão, o estilo de vida era horroroso. Então, depois que houve aí o esfacelamento da União Soviética, a Ucrânia ela quis se afastar da Rússia e se aproximar da Europa. Os ucranianos, basicamente, eles falam assim, aquele discurso de nós somos todos eslavos, porque falamos uma língua parecida, o alfabeto cirílico, a igreja ortodoxa, mas para os ucranianos não é sobre ser eslavo, é sobre não querer mais ser escravo. Eles não querem mais um tipo de submissão para a Rússia e querem se aproximar da Europa. Então, nessa sinuca de bico que o Putin colocou, de querer fazer uma imposição, de que a Ucrânia não pudesse entrar na OTAN, bastava para que essa guerra não tivesse acontecido que a OTAN tivesse declarado tacitamente que, ok, então a Ucrânia não vai entrar na OTAN. Mas não aconteceu isso. De certa forma, o Putin ele estava pressionado por conta disso e também por conta dos laboratórios de armas químicas que tem na Ucrânia. A Ucrânia, ela, de certa forma, ela abriu mão, né, pelo Memorando de Budapeste, em 94, do seu arsenal nuclear. A Ucrânia era o país que tinha o terceiro maior arsenal nuclear do mundo. Eles abriram mão e a OTAN garantiu que ela teria ali a sua proteção, a Rússia garantiu mais invadidos e, de certa forma, houve ali um acordo verbal de que não ia mais entrar ninguém na OTAN ali do bloco leste. Mas não foi nada disso que aconteceu. A Ucrânia continuou tentando entrar na OTAN e a maneira que ela viu de se ver, na minha leitura, foi começar a fazer um tipo de outra arma de destruição massa, que é a arma química, e o russo ficou incomodado com isso também. Então tem o caso da possibilidade de entrada na OTAN e do laboratório de arma química. E aí o Putin resolveu entrar. O senhor mencionou uma coisa interessante. A dúvida é, diante desse fiasco, desse fracasso das tropas convencionais, né, há o risco, ou aumentou o risco de uso de arma química pelos russos, como o Serviço de Inteligência americano eles vêm anunciando nos últimos dias, ou até mesmo de uma arma nuclear tática, enfim, de menor potência, ou o senhor vê esse cenário ainda como improvável? Olha, eu não acho improvável, não. Principalmente se tratando dos russos e se tratando do Putin. O Putin ele é completamente imprevisível. Todos os analistas da Europa que eu assisti, pessoas, inclusive, que eram desde o tempo lá do Pacto de Varsóvia, que tinham estado na Alemanha Ocidental, na época ali, todo mundo errou. Todo mundo achou que fosse ficar um conceito localizado na região leste lá de Luhansk e Donbás ali e tal, e o Putin no final ele atropelou todo mundo. Eu acredito que ele deva ter pensado em fazer uma blitzkrieg na versão russa, mas ele não fez o que o americano fez, por exemplo, no Iraque. Então o americano primeiro ele bombardeou bastante e depois ele pegou e entrou com a infantaria, com a cavalaria e propôs ali um acordo, né? O russo ele bombardeou pouco, na verdade. Existe ali o objetivo político dele, né? Tomar Kiev e destituir o Zelensky, mas nesse cenário aí eu acho que ele se enganou, ele não imaginou que a resistência dos ucranianos fosse ser tão forte. O país não estava realmente esperando, se preparando, mas alguns meses antes, forças especiais americanos e do Reino Unido foram lá organizar uma pré-resistência com os voluntários lá da cidade. Então, assim, já estava havendo ali uma preparação ali, alguns meses antes, para uma possível
invasão russa e muito armamento entrou, né? Esse Javelin e outros armamentos que acabam fazendo uma certa assimetria. Você pega um míssil que é alguns milhares de dólares abatendo um tanque de milhões de dólares. Então, é uma certa assimetria e está dando bastante prejuízo. Cada dia que passa que a Rússia não consegue controlar é uma derrota política muito grande para o Putin, né? E para a Rússia. O senhor menciona o Javelin, que é aquele míssil antitanque, que é portátil, onde um único soldado pode, ele conduz aqui no ombro e explode. Aí eu pergunto, vai mudar o modo de se guerrear? Porque a gente tem visto aí na Ucrânia drones não tripulados destruindo comboios de tanques russos. Como o senhor mencionou, milionários, tanques milionários, enfim. Então, drones não tripulados relativamente baratos, esse Javelin, enfim. Isso muda a estratégia de como os países devem se armar diante de um oponente mais forte? Na verdade, esse filme está se repetindo, tá? Foi um filme que a gente viu no Vietnã, foi um filme que a gente viu com os russos no Afeganistão, foi um filme que a gente viu com os americanos no Afeganistão. Ou seja, não é por exemplo, os americanos no Vietnã, eles não perderam nenhuma batalha, eles ganharam todas as batalhas. Só que quando é uma guerra do muito mais forte contra o mais fraco, você pode até entrar, você invade, mas vai passar a ser guerra de desgaste. É a guerra irregular, é a guerra de guerrilha, aquela guerra que a gente chama da crocodilagem, entendeu? Então, vão envenenar a caixa d'água. O russo vai entrar, mas assim, a ocupação deles vai ser desgastante demais. Então, se ele quiser comprar a briga de permanecer na Ucrânia, vai ser muito desgastante. Os ucranianos não estão dispostos a abrir mão de nada. Tudo que está sendo proposto aí pelos russos em termos de negociação, de independência de Donbás, de reconhecimento da Crimeia como russa, os ucranianos não estão dispostos a aceitar isso. Né? Eles já até reconhecem que não vão conseguir entrar na OTAN, mas o restante não. Então, assim, está um nó cego nessa mesa de negociação e, principalmente, o Putin ele precisa agora de uma vitória política, porque senão o pescoço dele, né, pode ficar prêmio lá na Rússia, tendo em vista que é uma derrota grande, ele não está conseguindo controlar essa situação em tão pouco tempo como se imaginava. Ou seja, a Rússia é uma superpotência e não está conseguindo dar cabo de um país que tinha as forças armadas infinitamente inferiores. Mas, mudando aqui o foco, né, no final das contas, quem está se dando muito bem com isso são os americanos, porque eles estavam precisando de outra guerra, acredito até que eles é que estão por trás disso, depois daquele fiasco americano do Afeganistão, que não foi nem uma retirada, foi uma debandada completamente desorganizada, eles precisavam de arranjar uma outra guerra para a indústria armamentista americana vender arma. Então, nessas guerras todas, quem está sempre no lucro é a indústria armamentista americana. Não interessa se ele perdeu a guerra do Vietnã, se saiu do Afeganistão do jeito que saiu, eles vão estar sempre vendendo arma e vão estar sempre ficando cada vez mais ricos. Né? A outra parte da geopolítica que tem que ser lida é que a aproximação econômica da Rússia com a Europa é um problema para os Estados Unidos também, porque isso acaba baixando a guarda no tocante à parte militar. Então, o americano ele vai estar sempre insuflando algum tipo de percepção como se a Rússia fosse um bicho-papão para a Europa. Então, agora mesmo estava sendo construído ali, quase pronto, o gasoduto Nord Stream 2, para a Rússia vender o gás baratinho ali para a Europa, e, de repente, o que vai acontecer é que, por conta do posicionamento político-econômico, vão passar a comprar dos Estados Unidos, e aqui na Europa, então, o preço já explodiu de tudo, e quem vai ganhar muito com isso é a indústria de energia dos americanos. Ou seja, é uma guerra que quem está lucrando muito com isso são os Estados Unidos, e não a Europa, e a Rússia vai acabar caindo no colo da China. Exatamente. O senhor menciona um ponto dos Estados Unidos lucrando. Geopoliticamente, isso fica até relativamente evidente. Inclusive, os analistas americanos, pelo menos na mídia americana,
diz que há uma recusa dos americanos de fazer a intermediação de um processo de paz, porque, enfim, eles estão subsidiando, alimentando a resistência ucraniana com armamentos, mas querem ver o desgaste da Rússia até o limite. O senhor mencionou que a cabeça do Putin estará a prêmio. A gente tem diferentes interpretações de como o exército russo está sofrendo, informações como está sofrendo. Mas há estimativas, algumas até conservadoras, que já seriam 7 mil militares russos mortos. O segundo levantamento da imprensa inglesa e americana, esse número de mortos, enfim, de baixas do exército russo já é maior do que a inglesa e a americana combinada nas guerras do Afeganistão e do Iraque. É um número absurdo, né, de mortos do lado russo, o que deve pressionar muito o Putin, né? Vamos lembrar uma coisa, isso é uma guerra. Então, na guerra, existe propaganda branca, negra e cinza. A propaganda branca é a propaganda oficial dos meios institucionais, ou seja, o Zelensky dá uma declaração, o Putin, a OTAN. Só que numa guerra, a propaganda branca ela é mentirosa também. Então, assim, uma das grandes vítimas na guerra é a verdade. E os dois lados mentem. Então, a OTAN mente e os russos mentem. É muito difícil para a gente dizer exatamente quem é que está tendo mais baixa em qual lado. Porque, simplesmente, na guerra informacional, o centro de gravidade é a opinião pública, entendeu? E para você ganhar a opinião pública, ela vai ser, a resultante dela é o somatório dos vetores que conseguem atingir a opinião pública. Os vetores no tocante dela ter acesso à informação. Nesse caso, o mundo está dividido em duas bolhas. Tem o lado da Rússia, que está completamente desconectado de tudo que se fala nos países da OTAN e da União Europeia, e o lado da União Europeia, que está completamente desconectado de tudo que se diz na Rússia. Então, são duas bolhas, cada um só escuta o que tem de interesse. Então, dentro da Rússia, o que é o interesse é manter as tropas e a população com moral elevado. No lado da OTAN, da União Europeia e da Ucrânia, a intenção é justamente manter esse pessoal com moral elevado. Então, não dá para a gente acreditar piamente no que a OTAN fala ou no que a Rússia fala. Está morrendo muito soldado russo? Está tendo muita baixa no exército ucraniano, está tendo muito voluntário aí dessa Legião Internacional tendo baixa, está tendo. Eu acho que é uma guerra ímpar. Agora, não dá para a gente saber exatamente quantos russos estão morrendo. Mas a gente também tem que lembrar uma coisa, o russo ele não é igual ao ocidental, nem o chinês. Tá? Então, aqui no Ocidente, a gente tem uma preocupação muito grande com quantos mortos são, o problema de ter o saco preto voltando para casa com o corpo dentro. Na Rússia, historicamente, as batalhas deles são milhões e milhões morrendo, e morreu pela mãe russa e acabou. Então, tem vários exemplos disso, até aquele submarino Kursk que ficou lá, eles não aceitaram ajuda externa. Então, o russo ele tem uma cabeça diferente da nossa. Mas o senhor menciona, tudo bem, a divergência, e eu concordo plenamente em relação aos números, né? Não há números oficiais, números críveis, lado a lado eles manipulam isso, mas temos o que parece que é incontestável, são já 4 generais russos, a agência TASS lá já, logo no início, tinha notificado, tinha registrado a morte de general russo na linha de frente, isso e também associado às manifestações crescentes em toda a Rússia de civis, da população insatisfeita com a condução, com o resultado não só da guerra, mas, claro, com a violência perpetrada contra os ucranianos. Mas eu digo, tem uma baixa, o moral russo está baixo nesse momento, né? Ou seja, quando você vê seus generais sendo mortos, né, o moral da tropa ele se rebaixa, não? Nem tanto. Isso pode mostrar também uma liderança em combate, isso pode também ser tratado dentro da Rússia como uma evidência de que os generais russos eles vão até a linha de frente e não ficam lá atrás nos gabinetes e nos postos de combate só fazendo planejamentos. Essa é uma informação que na guerra informacional ela pode ser trabalhada de duas formas. Ou seja, o que se fala do lado de cá é uma coisa, mas dentro da Rússia
esses generais vão ser tratados como heróis, aquela história da liderança em combate, vão evidenciar a parte da coragem moral e física. Então, é um assunto que pode ser tratado de duas formas, né? Enquanto para os ucranianos isso pode ser tratado como uma vitória política, né? De você ter um troféu ali, um general importante sendo abatido, lá dentro da Rússia, né? As operações psicológicas provavelmente vão estar trabalhando isso dessa forma. Dentro da Rússia está tendo uma repressão muito grande a protestos. Vários ucranianos ligam para a Rússia, eles têm parentes lá, conversam com as pessoas. E dentro disso daí, os russos conversam com eles, dizem que às vezes é mentira, que não é bem aquilo que está acontecendo, que eles têm nazistas lá, batalhões de nazistas. Então, fica uma guerra truncada, mas muitos russos que estão fazendo protestos nas ruas estão sendo presos. A pena é de 15 anos de prisão. E também, nessa parte da guerra de narrativa, é proibido, inclusive, usar o nome de guerra. Tá? Dentro da Rússia, se você se referir ao que está ocorrendo como guerra, você vai preso e a pena lá que foi estipulada é 15 anos de prisão. Você tem que usar o nome Operação Especial, ou seja, até nisso a imposição da narrativa está sendo muito hábil, né? Está sendo construída para isso. Muito bem. Coronel, o senhor é especialista em forças especiais, enfim, com inúmeros cursos aqui no Exército Brasileiro, nos Estados Unidos, enfim, um força especial. O senhor mencionou americanos e ingleses operando na véspera do ataque russo à Ucrânia. É suficiente para organizar uma resistência? Consegue transmitir conhecimento a ponto de organizar uma população civil para causar ou oferecer resistência a um oponente mais forte? Isso. Bom, existem 3 tipos que a gente chama na nossa doutrina de operações especiais. Um é o reconhecimento especial, que você vai fazer um reconhecimento em prol de uma missão, de um ataque. Outro é uma que a gente chama de ação direta, que basicamente, às vezes, você pega um destacamento de comandos para fazer uma ação de choque, e esse caso que ocorreu lá é o que a gente chama de ação indireta, em que você opera como multiplicador de forças, ou seja, você vai trabalhar no tocante a dar instrução, armamento, equipamento, para que as pessoas do local possam operar como combatentes. Vão ser instruções básicas. Os Forças Especiais Americanos e o SS do Reino Unido, eles estavam operando em conjunto com as Forças Especiais da Ucrânia, que já estavam fazendo isso há mais tempo. Tá? Então, esse é um tipo de guerra que a gente chama de guerra irregular, em que vão estar sendo feitas ações e que não se ocorre ali o engajamento decisivo. Busca-se evitar ao máximo a confrontação, vai se fazer principalmente emboscadas, ou seja, é o que está sendo visto aí, o ataque do mais fraco contra o mais forte. Tá passando uma coluna de blindado, você vai ali dar um tiro no primeiro blindado que está na frente, no último, destrói os blindados de uma outra forma, mais furtiva, e depois se evade. Você não entra num confronto direto porque você não tem poder de combate para isso. Então, é basicamente esse tipo de coisa que a gente está vendo ocorrer. Como é que eles não estão conseguindo avançar. Então, faz uma sabotagem de uma ponte, aí você consegue deter uma coluna de carro de combate. Então, é esse tipo de missão que está ocorrendo. A informação que eu tenho é que os Forças Especiais Americanos e o SS teriam saído dali, de certa forma, um pouco antes do início do confronto, mas já tinham deixado muita coisa trabalhando em conjunto com as Forças Especiais da Ucrânia. Essas forças especiais da Ucrânia, elas tinham alguma relevância no cenário das forças especiais de treinamento? Ou só agora que, enfim, há uma certa glamour em torno delas? Não, ele já tinha uma preeminência, porque a Ucrânia ela já está em guerra há bastante tempo. Tá? Porque a região lá de Donbás, né, Donetsk e Luhansk, o conflito lá ele não parou depois de 2014. Continuou tendo confronto, baixas, então as forças especiais deles continuaram operando lá e em outros locais
dentro do território ucraniano. Os ucranianos eles sabem que o russo conhece muito bem o território deles, não só porque a Ucrânia foi da União Soviética e ficou com todos os arquivos, como também tem muito russo lá dentro disfarçado. Os russos têm satélites, eles têm fotografia aérea de tudo, sabem onde estão todas as instalações militares da Ucrânia. Né? Então, eles sabem muito sobre a parte da espionagem russa. E eu percebi lá assim, a população muito desconfiada. Então, eu estava na rua toda hora, me pediam um documento, eu ia fazer algum tipo de transmissão para a televisão portuguesa. Eu era abordado pelas pessoas, me pediam a minha credencial. Você só pode fazer essas coisas se tiver uma credencial de jornalista é, é, cadastrado, acreditado pelas Forças Armadas da Ucrânia. E eu vi, por exemplo, pessoas na rua ali falando russo sendo presos e depois para averiguação, porque lá, infelizmente, tem essa desconfiança, porque tem muito russo infiltrado lá dentro passando informação. Então, eles sabem disso. E, assim, as forças especiais, o serviço de inteligência deles, passam o tempo inteiro rastreando. É uma diferença muito grande. Por exemplo, eu estava na Polônia, que é um país onde existe uma tensão grande por estar do lado da Ucrânia, mas quando você entra da Ucrânia, o nível de tensão na população é muito maior, é todo mundo muito desconfiado, com uma tendência, hostilidade muito latente, tendo em vista a situação de guerra que eles estão. O senhor mencionou, enfim, que esteve até recentemente na Ucrânia, enfim, um especialista em forças especiais. Quem está chegando agora é o Coronel Montenegro, enfim, do Exército Brasileiro, e, enfim, talvez na América Latina, um dos principais especialistas em essas operações especiais, com inúmeros cursos no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, todos aqueles que são pré-requisito para essa formação. O senhor encontrou algum brasileiro dessa suposta legião por lá? Teve contato com algum brasileiro que tenha ido lutar ao lado dos ucranianos? Não, eu não tive contato com nenhum brasileiro lá. Eu cruzei na fronteira com vários estrangeiros entrando na Ucrânia para combater, canadenses, americanos, pessoas de vários lugares. E uma outra coisa curiosa que está acontecendo é que existem muitos, por exemplo, franceses, ingleses, que são pró-Rússia. Então, tem o Zelensky, ele, no dia 27 de fevereiro, ele declarou a criação dessa legião internacional. Algumas pessoas começaram a se movimentar para ir lá para combater, mas também, por outro lado, outras pessoas que são pró-Rússia, logo em seguida, quando o Putin anunciou a criação lá de uma legião russa para receber as pessoas de fora da Rússia que quisessem combater pela Rússia, também tem várias pessoas indo. Na legião estrangeira da França, por exemplo, que é a mais famosa, está tendo uma grande deserção de russos e de ucranianos. Os ucranianos estão desertando para ir combater pelo lado da Ucrânia, os russos estão desertando para ir combater do lado da Rússia. Além disso, também tem muita gente que está indo para lá só pelo prazer de combater. Então, existe no mundo pessoas que têm esse viés, como se fosse um jogo de airsoft real, que são caçadores de guerra. Existem algumas private military companies, empresas dessas, a nova versão dos mercenários, que estão pagando muito bem para as pessoas irem para lá para cumprir qualquer tipo de missão. A legião estrangeira da Ucrânia mesmo, ela não paga muito bem, não. Ela está pagando, as informações que eu tive, algo em torno de 400 e poucos euros por mês para quem quiser se alistar e combater. É mais ou menos o que ganha um soldado ucraniano. A diferença é a seguinte, você chega lá como voluntário, vão recolher o teu passaporte, você vai assinar um contrato e você não pode mais sair de lá. Então, não existe aquela história de, por exemplo, eu vou passar uns 3 meses lá para combater e volto aqui. Não é assim que funciona. Essa legião, as informações que eu tive das pessoas de lá, é que você assina um contrato, você vai ficar lá até a guerra acabar. Ou seja, enquanto tiver guerra, você tem que ficar lá, seu passaporte é recolhido e você vai receber ali uns 430, 440 euros por mês.
Essa Ótimo. é a regra, né? Essa é uma informação interessante porque nos últimos dias nós temos testemunhado alguns brasileiros que estão nesse vai e vem, vão para a Polônia, dizem que estão na área de guerra. Então, pelo indicativo que o senhor tem, não é bem assim, porque pressupõe quem realmente se engaja, se alista para combater os russos, tem o passaporte apreendido, ou seja, não poderia ficar nesse trânsito entre Lviv, Polônia e por aí vai. É muito bom. Coronel, agradeço muito a Mas tem participação. outro Diga, detalhe também. por favor. Tem outro Contigo. detalhe também, tá? É que existem as milícias nacionalistas pró-Ucrânia. As pessoas que entram nessas milícias, aí é um negócio meio loteria, não é nada muito oficializado, você entra, você não sabe a hora que sai, se sai, não dá para contar muito com isso. Mas é uma alternativa também. E também acho que nem pagam nada, tá? Ou seja, essas milícias que existem, que combatem lá, e o governo também não reprime, porque estão combatendo pró-Ucrânia, também existem, entende? Então é um outro segmento que tem, ou seja, tem os mercenários Menos da Private profissional. Military Company, tem a milícia, esses mercenários ganham muito bem, tem a Legião Internacional e tem essas milícias, é como se fosse uma guerrilha mesmo, são basicamente esses três segmentos. Não, muito bem. Bom, Coronel, agradeço a sua disponibilidade. Enfim, acabou recentemente, chegou agora há pouco da Ucrânia, está em Portugal. Foi um prazer recebê-lo. Espero contar com o senhor outras vezes, né? E foi muito elucidativo, esclarecedor os pontos que o senhor trouxe. Enfim, vamos ver como é essa guerra que supunhamos que seria muito rápida, ela vai se desenvolver e teremos novas oportunidades para conversarmos. Então, eu agradeço pela presença, bem-vindo e boa sorte. Boa tarde a todos. Obrigado. Até lá. Bom, a gente conversou com o Coronel Montenegro, especialista em operações especiais, esteve na zona de guerra da Ucrânia, ele é do Exército Brasileiro e atualmente morando em Portugal. Participou na assessoria de infiltração de equipes portuguesas que entraram na Ucrânia a partir da Polônia. E agora uma outra faceta, e que talvez seja a principal, que é a faceta das vítimas e dos refugiados. Eu vou conversar com a Giovana Colossi, que é a nossa colega de São Paulo, que está conosco. A Giovana? Tudo bem, Giovana? Como é que você está? Eu vou pedir só para você alinhar um pouquinho o vídeo, chegar, né? Eu estou te vendo cortada aqui. Oh, para cá. Isso, tá ótimo. Um pouquinho mais, né, gente? Só um pouquinho mais. Isso, se desloca para ficar enquadrada, né? Tudo bem? E como é que você está? Tudo bom? Bom dia, Weber. Eu também, e você? Bom dia. A gente estava conversando agora há pouco. O Coronel contou um aspecto militar, mas você desenvolveu na última semana várias entrevistas e pesquisas em relação ao drama principal, que é o drama das pessoas, os refugiados, enfim. Você conversou com a porta-voz da Acnur, né? Aqui no Brasil, né? E se você puder, e fez outras entrevistas, se você puder trazer e nos orientar em relação a como é que foi como é que eles estão percebendo que acho que é o principal drama do que nós temos vivendo agora. E uma coisa importante que você tinha mencionado, a gente tinha conversado previamente, né? Esse double standard, esse assim, 2 pesos, 2 medidas em relação aos refugiados. Só para contextualizar, a gente tem, e graças a Deus tem ocorrido isso, uma recepção calorosa para os refugiados ucranianos mundo afora, principalmente na Europa. Mas não devemos deixar de ponderar, lendo a imprensa inglesa hoje cedo, a Grécia, por exemplo, que tem uma tradição e uma postura de não ser muito receptiva, calorosa com os refugiados, está aceitando os ucranianos de bom grado, quando os sírios que estão ali próximos também continuam sendo submetidos a situações vexatórias, né? Em relação aos sírios, um ministro grego, e essa é uma reprodução da mídia europeia, disse: os ucranianos estão aqui pertinho, mas a distância geográfica entre Damasco e Kiev, Damasco é mais perto de Atenas, que é a capital grega, do que Kiev. Então, se você puder nos trazer como é que foi a sua conversa, eu agradeceria. Vamos. Claro. Então, Weber, o número de refugiados já ultrapassa 3 milhões,
sendo que desses 3 milhões, 1,5 milhão são crianças. É uma situação dramática e, como você mesmo disse, eu conversei com a porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a Samantha Federici, e ela falou um pouco desse impacto emocional para essas pessoas, né? Vamos escutar. É muito triste até a gente, mais necessário, né, que a gente entenda o que acontece, né? A maioria das vezes é uma situação que é assim, a pessoa ela é forçada a deixar a sua casa, ela é submetida a um trajeto que na maioria das vezes ele é longo, ele é demorado, ele é sujeito às principais, a uma série de situações de riscos até, né? Quando a gente está falando de mulheres e crianças, a gente está falando de um risco maior de abuso e de violência baseada em gênero. Então, o trajeto em geral ele é muito traumático. Muitas vezes ele envolve separação de família, muitas vezes ele envolve outros riscos. Você tem pessoas que têm necessidades especiais às vezes e que se submetem. A gente está falando agora na Ucrânia de um inverno super rigoroso, então tudo isso vai adicionando traumas, né? Então, quando as pessoas cruzam a fronteira e a reconstrução da vida nesses outros países, ela precisa, enfim, ela precisa de um atendimento psicossocial muitas vezes também, né? Assim, é um trabalho que ele envolve um atendimento especializado, realmente. E, nesse sentido, o Acnur, ele busca, e ele tem trabalhado nessa linha, né, de oferecer também, não só assistência médica, porque, às vezes, você tem essa jornada com episódios de violência até, né, mas também esse atendimento psicossocial. Mas é realmente uma coisa, as pessoas, elas cruzam a fronteira e elas chegam, em geral, numa situação de vulnerabilidade muito grande, né? E precisando de atendimento emergencial, ali para conseguir um atendimento básico inicial, né? E daí depois você tem todo o atendimento necessário. Weber, em relação às denúncias de racismo e xenofobia na fronteira, a Samantha me explicou que o Alto Comissariado ele está realmente ele está a par dessas situações e que existe um problema que eles acham que é de informação. Então, muitas vezes as pessoas que estão recebendo esses refugiados, eles não conseguem se colocar no lugar dessas pessoas, eles ainda não têm uma relação cultural, e isso pode acabar causando essa xenofobia, esse racismo na fronteira. É claro, eles também explicam que eles têm feito muitas campanhas, principalmente campanhas na mídia, para conseguir diminuir o número de denúncias de racismo e xenofobia. Isso, inclusive, é proibido pelo direito internacional. Eu conversei com a coordenadora da Human Rights Watch aqui no Brasil, a Maria Laura Canineu, e ela explicou que qualquer tipo de racismo ou tratamento diferente na fronteira é proibido pelo direito internacional. Vamos escutar. A gente vê essa diferenciação, inclusive, aqui no Brasil. So basically we are a transit center. The refugees that arrive here, they get registered and they stay for one night, sometimes two, depending for some special cases. While they rest, we have a team who works around the clock to find transportation for them. Right now we have at least 155 people sleeping on the mattresses. We would have had more, but we had a bus who left a couple of hours ago, so we have some spare room right now. And the most searched, the most desired destination is Germany, definitely.
about 70% of them want to go to Germany. And beside Germany, they usually go to Italy, Spain, France, Belgium. O que nós acabamos de escutar, na verdade, foi o depoimento de um voluntário de um hotel na Romênia que está recebendo refugiados desde o dia 27. Então, assim que a guerra estourou, eles já começaram a fazer esse trabalho. Segundo o Adrian, foram 15 mil refugiados que já passaram pelo local e ele estava falando qual que eram os locais de preferência, né, dos refugiados logo no início, mas que agora eles têm essa vontade de retornar para a Ucrânia. De qualquer forma, vamos escutar então o que a Maria Laura comentou sobre sobre ser proibido pelo direito internacional essa diferença no tratamento na fronteira. A gente vê essa diferenciação, inclusive aqui no Brasil. Né? Não é muito. A gente, infelizmente, também é um país que não trata bem pessoas negras e estrangeiros, inclusive, né? Então, não é muito. Com certeza não é muito difícil de imaginar a dor e o que a pessoa passa saindo, né? Porque acho que a gente precisa lembrar que essas pessoas não estão saindo de uma situação porque elas querem. Elas estão sendo forçadas. Ninguém quer sair da sua casa, ninguém quer sair do seu conforto, do seu trabalho, do lugar onde seus filhos e sua família têm, né, seus laços culturais, né, e laços de vida mesmo, né? Então, você passar por um processo de discriminação quando você está tentando sair, fugir de uma situação tão grave, é muito dramático, reforça, né, a violação, uma violação dentro da violação, né? O drama mais um drama dentro de uma situação que já é dramática. Então, o que a Muito bem, você viu, Giovana fez uma bela coleção, faz um retrato, essas entrevistas, um retrato duro dessa situação dos refugiados, dessa situação na fronteira, enfim, pessoas sendo submetidas a um tratamento ainda, além de xenófobo, assim, racista, como você mencionou, é uma situação muito delicada e que nos faz refletir também, né? A Maria Laura também traz um aspecto a brasileira isso, sobre nossa postura em relação a isso, né? Então é sempre um alerta importante. Giovana, a gente vai daqui a pouquinho, eu vou chamar a Cleide, se você quiser ficar conosco, para a gente terminar o programa de uma forma mais leve, que ela está nos Estados Unidos, vai acompanhar a premiação do Oscar. Então, se você quiser aguardar, ficar conosco para a Cleide, chamar a Cleide. Obrigado pelas entrevistas, mas fique aí conosco. Tudo bom, Cleide? Tudo bom? Olá, tudo bem? Bom dia para vocês. Bom dia, como é que vai? E para todos que nos assistem. Muito obrigada por colocar Los Angeles no mapa mundi, né? Você está em Los Angeles? Estou em Los Angeles. Ótimo. Vem cá, você tem publicado todos os dias, a partir de ontem, hoje você falou do ataque dos cães, né? A gente tem uma matéria completa já no site, quem quiser acessar sbtnews.com.br já vai poder ler a matéria. Enfim, teremos um Oscar das Mulheres, como é que você está vendo isso? Eu acho que novamente, talvez, né? Porque no passado também já teve o Oscar das Mulheres, no Madland, que a Chloe Zhao ganhou o Oscar de melhor roteiro, melhor filme também, e esse ano talvez repita com a Jane Campion, com o Ataque dos Cães. É o grande favorito, o filme. A Jane Campion, para a direção, também é grande favorita. Ela já meio que arrecadou todos os prêmios principais deste ano, dos sindicatos de atores, direção, Critics' Choices, que aconteceu no final de semana. Então, são vários prêmios. Até o Globo de Ouro ela ganhou também. Então, eu acredito que, pelo menos, roteiro ela vai ganhar. Quanto ao filme, é o grande favorito, mas a gente sempre sabe que pode ter uma surpresa, né? Ontem que começaram as votações dos membros para essa etapa final, né? Para agora sim eles votarem nos favoritos. Então, muita coisa aconteceu também, não sei, depende da maneira se vão ver outros filmes de novo. Então,
eu diria que vai ganhar, mas eu tenho outros filmes aí, por exemplo, a gente falou bastante de guerra, a gente está ouvindo agora, falando da guerra da Ucrânia, tem um Belfast, que é um filme que eu gosto muito, que é do diretor Kenneth Branagh, que ele também teve... O ambiente onde a pessoa está inserida, imersa, realmente pode condicionar a avaliação, pelo menos dar um valor, um peso ponderado maior, um aspecto ou outro, né? Eu, em outra fase, eu tinha visto, deixa eu ver aqui da sua relação, o King Richard, que é das irmãs Williams. Eu gostei muito. Mas, Chorei. enfim, mas eu gostei muito. Chorou? Não tanto. Nossa, eu chorei muito. Não, mas eu achei muito legal, né? Eu vi mais pelo aspecto esportivo ali, né? Mas enfim. Mas outro que eles têm falado muito é o Drive My Car. A gente vai ter um asiático depois despontando, acho que o Drive My Car, que é do livro do Murakami, que é o Man Without Women. Acho que a gente tem Homens Sem Mulheres, acho que já traduzido aqui em português. E, enfim, que é um conto muito bacana, mas é improvável, né? A gente ter, depois de Parasita coreano, um japonês. O que você está achando? Eu acho que vai ganhar como filme internacional. Uhum. Eu acho que foi muito bom ter entrado nessa lista dos 10, né, desse circuito ali, mostra essa internacionalização da academia. No ano passado, né, tudo mudando, né, as academias mudando, as instituições mudando por aqui, então eles também sentiram a obrigação de trazer mais gente do mundo para a academia. E um reflexo já foi novamente ter um filme internacional nessa listinha dos 10. Eu acho que é importante. Esse filme estreia hoje no Brasil, inclusive ontem, né? Estreou no Brasil, Drive My Car, nos cinemas brasileiros. É um filme pesado, muito bonito, um drama muito forte, que fala muito sobre luto, sobre amor, sobre o tempo, né? Que passa tão rápido na vida da gente. E eu acredito que vai ganhar como filme internacional. Essa é a minha aposta. Eu acho que está meio garantido para ele, porque já apareceu nessa lista dos 10. Então, eu acredito que como filme internacional ele leva. Outra coisa, há alguma diferença, você sente, enfim, o fato de um filme como Ataque dos Cães, enfim, do maquinário da Netflix, assim, isso causa alguma prensa? Ou seja, não, isso é outra categoria, outro tipo de gente, ele não participa da nossa brincadeira aqui. Isso pesa ou não? Olha, foi até na matéria de ontem, que foi a primeira matéria que a gente abriu essa série do SBT News. A gente falou um pouco sobre a indústria, como é que está a indústria, né? Depois da pandemia, como é que veio, como é que está se recuperando. E o que aconteceu? A gente teve um caso em 2018 de Roma, né? Do Alfonso Cuarón, do filme que era o grande favorito, né? Do Oscar. Todo mundo achava que ia levar, mas era uma plataforma de streaming, era da Netflix e não ganhou. Então, na época foi muito dito, não ganhou porque era de uma plataforma de streaming e os membros da academia, mais antigos, eles querem o quê? Eles querem o cinemão, eles querem isso da gente ir para o cinema e se deliciar com aquela tela gigante na nossa frente. Mas veio a pandemia, ninguém mais tinha tela grande, a gente tinha tela do celular para ver filme, a gente estava em casa vendo filme, fecharam os cinemas. Então, mudou muito a indústria também. E quem salvou o cinema? Quem salvou a produção cinematográfica de Hollywood foram as plataformas, várias delas, né? A gente tem Netflix, Amazon, Disney Plus, Apple Plus. Então, o que aconteceu? Até os próprios membros da academia foram salvos pelas plataformas. Eles fizeram produções, trabalharam, fizeram séries, fizeram filmes. Então, acredito que esse olhar, essa resistência não tenha mais. E talvez esse ano o Oscar seja realmente uma virada, se Ataque dos Cães ganhar mesmo, para mostrar que realmente a indústria mudou. A gente até na matéria de ontem, eu coloquei uns dados ali de como a indústria do entretenimento se recuperou rápido da pandemia, né? Tem tanta gente que não está conseguindo ainda, muita gente, né, se recuperar, tantos serviços, setores, né, não estão se recuperando, mas o entretenimento conseguiu aqui, né, a gente sabe que no Brasil tem muito problema ainda também, mas no geral, eu estou falando isso todo, da indústria total, conseguiu já estar igual
em 2021 estava igual, quase igual já a 2019, antes da pandemia, por causa desse renascimento da indústria, dessa necessidade de entretenimento que a gente tinha que ter em casa quando estava em casa com a pandemia. Então, isso foi muito importante. Então, vamos ver se eles vão dar, tá? Até pode ser muito simbólico, né? Eles vão pensar nisso, olha, a gente quer premiar, inclusive, uma plataforma, porque foi quem salvou a gente durante a pandemia. Bom, então a gente vai ter um Oscar especial, porque a gente tem a questão de gênero, das mulheres podendo adquirir ou ganhar, enfim, prêmios inéditos, né? Uma questão também de reabilitação ou de habilitação, de recepção às plataformas, né? Então a gente vai ter um Oscar especial depois, enfim, de uma certa ausência. Eu gosto de remakes, eu vi Duna, do Villeneuve, mas como é que tá aí no páreo, hein? É gigante, né? É muito. É a matéria de amanhã. No nosso site, a matéria todo dia, né? Eu acabei não explicando. Nos próximos 10 Hoje dias, né? A partir de ontem, né? A partir de ontem. Então, ontem foi essa geral sobre o mercado, sobre a indústria. Hoje tem esse grande favorito, Ataque dos Cães, a matéria grande está lá no site. E amanhã é de Duna. Né? Também é um remake, teve também Amor Sublime Amor, que é um outro remake, teve o Beco do Pesadelo, que é outro remake, tem alguns remakes nessa listinha ali, né? Duna, eu acho que assim, né? Duna é o filme para ver no cinema, eu acho. Você viu no cinema? Não. Ou viu em casa? Casa. É outra experiência, é uma experiência que, né? Eu acho que esse filme pede aquela maior tela possível, né? Do IMAX, que a gente vê que é do IMAX, né? Então, porque eu acho que ele hipnotiza a gente de uma maneira visual, técnica. Inclusive, a matéria de amanhã eu vou falar mais sobre isso. Eu fui num evento com o Denis Villeneuve, que é o diretor franco-canadense, né? E ele fala bastante sobre isso, que era um livro que ele tinha lido na infância, é baseado num livro lá de 1965, e que ele queria trazer para a tela a experiência que ele teve quando ele tinha 13 anos e leu aquele livro. Ele disse que ele não podia frustrar o adolescente que ele foi lendo aquele livro. Então, ele tinha que mostrar na tela tudo aquilo que ele viu na cabeça dele, né? E é isso. É um grande show, mas é a primeira parte do livro, né? Do primeiro livro. Então, não é uma história finalizada. Inclusive, ele fez essa primeira parte do filme sem saber se ia fazer a segunda. Foi super arriscado ali, né? Então, eu acho que é o cinemão, mas eu não sei se a história, apesar de ter todo um simbolismo aí, né, de mudanças climáticas, de exploração de petróleo, que a gente pode fazer muita ligação com essa história ali, uma exploração da África também, né? Mas eu não sei se é a história que hoje a academia quer premiar. Vai ganhar todos os prêmios técnicos, eu acho. Assim, eu acho que vai ser o filme com mais estatueta. Vai ganhar, assim, 5, 6, talvez, som. Eu acho que fotografia, o Hans Zimmer faz a trilha sonora, que a trilha sonora, aí é a experiência do cinema. Porque a trilha sonora você sente no cinema, né? Aquela coisa assim, vai do alto ao silêncio. E aquilo ali eu acho o incrível desse filme. Então eu acho que Duna vai levar nas técnicas ali. Muito bem, olha, então a gente vai acompanhar todos os dias, já pode acessar a matéria de ontem, a de hoje eu já li cedo, né? Na realidade eu li ontem quando você mandou pelo e-mail, mandou por volta de 9 da noite aqui, e, enfim, isso dá hora extra para você, né? Olha, vamos conversar. Mandou tarde, enfim, mas então eu agradeço, a gente vai acompanhar todos os dias. Eu estou 4 horas atrás. Ah, sim, bom. Então eu que vou ganhar essa hora extra porque eu vi tarde, né? Exato. Mas, enfim, então até a próxima semana, até sexta-feira, você está conosco ainda, pelos dias. Sim, né? Estou sim. Então, só para a gente concluir ali, tem essas matérias principais que ganharam mais indicações, vai ter uma matéria sobre cada uma. Depois eu vou falar com críticos brasileiros que moram aqui em Hollywood, que são das associações de críticos aqui de Hollywood, da Critics' Choice também, vão dar uma opinião, fazer uma matemática ali para a gente saber, né? Porque tem muito isso, assim, quem ganhou mais prêmios até agora, né? Porque muitos membros se repetem nessas associações, por isso que tem que ter essa conta ali, né? E eu vou falar também com o Pedro Cos, aliás, eu vou gravar hoje a entrevista com ele. O Pedro Cos, ele é brasileiro, carioquíssimo e está no Oscar com a direção do curta-metragem Onde Eu Moro. Então, temos um diretor brasileiro, a gente vai mostrar na
quinta-feira a matéria com ele, ali no SBT News, falando tudo sobre a expectativa, sobre esse filme que é sobre as pessoas em situação de rua aqui na costa oeste americana, que é uma situação muito difícil que a gente está passando por aqui. Ele fez um filme muito bonito que também está na Netflix do Brasil. Muito bom. Bom, então eu te aguardo, enfim, será um prazer recebê-la aqui na próxima sexta. Patrícia já estará conosco. Hoje, Sérgio e Patrícia de licença por motivos distintos, né? Mas na próxima semana aqui conosco, e você também, uma special guest aqui no nosso programa. Então, eu agradeço, parabéns pelas matérias e leiam lá no sbtnews.com.br. Obrigado, bom dia. Muito obrigada, bom dia.